Graça e paz da parte do Senhor para a sua vida hoje. A minha sincera oração é que a palavra de Deus alcance um lugar na sua vida, no seu coração, e que a ação do Espírito Santo de Deus te conduza de tal forma que você se sinta tranquilo, refrigerado e pronto para obedecer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu hoje vou fazer uma pergunta reflexiva, mas também uma pergunta que vale a pena você analisar e pensar a respeito dela. Você é mais rico do que imagina ou mais pobre do que pensa? Pergunta difícil, não é? Eu tive que pensar um pouco. Por quê? Esses dias eu estive olhando aí nas mídias sociais e achei uma coisa curiosa. Respondendo essa pergunta, alguém coloca ali dados estatísticos em forma de uma pirâmide, contando qual é a renda do povo brasileiro. E eu fiquei muito impressionada com a situação do nosso país. 46% da população brasileira, isso nós estamos falando em média, ela vive com, isso é renda familiar, com R$ 1.356. Isso é uma estatística de uns 2 anos atrás, né? E está lá embaixo na pirâmide, 46% da população. 20% dessa população, ela vive em média, família, com R$ 2.034. 16% vive com R$ 3.390. 9%, R$ 6.780. 4% vive com 13 mil. E 1% da população brasileira vive com mais de 14 mil por mês. Onde você está localizado aí nessa estatística? Isso vai te ajudar a responder se você é mais rico do que pensa ou mais pobre do que imagina. Os dados revelam uma realidade assustadora, porque até aqueles que estão lá no topo da pirâmide, na realidade brasileira, são considerados pobres. Isso é assustador, isso é revelador da má distribuição de renda e nós percebemos isso de forma notória. O Brasil é um país com grandes problemas de ordem social e um deles diz respeito à distribuição de renda. E agora você escolhe onde você está localizado aí, dentro da pirâmide. Você é mais rico do que pensa? Ou é mais pobre do que imagina? Pense um pouquinho a respeito disso, né? A palavra de Deus, ela vai nos ensinar algumas coisas importantes e eu quero que você tenha isso em mente hoje, né? A estatística que nós acabamos de ouvir agora não é o meio que a palavra de Deus usa para falar a respeito daquilo que de fato nós temos em termos de riqueza. A palavra de Deus diz que a vida de uma pessoa não pode ser medida, não pode ser definida pela quantidade dos bens que possui ou da sua renda. Eu quero que vocês lembrem aqui comigo aquela parábola que Jesus contou do homem rico. O homem olhou para tudo que tinha para colher, certamente era um agricultor, plantou muito, a colheita seria grandiosa naquele ano, e ele olhou para aquilo tudo e ficou preocupado, porque ele disse, onde eu vou recolher tudo isso? E ele pensou, eu vou fazer mais celeiros, eu vou construir mais armazenamento, lugar para armazenar, porque a minha colheita é muito grande. E quando ele viu os celeiros cheios, ele olhou para aquilo e disse, agora sim, minha alma, come, bebe, alegra-te, porque você tem tudo o que você precisa. E aí então Jesus vem com a palavra incisiva e questionativa. Louco,
Hoje, se pedirem a sua alma, para quem será? Porque eu não posso medir a sua vida pelos celeiros que você tem. Eu não posso medir a sua vida pela quantidade de bens que você possui. Não é assim que Deus olha para nós. Portanto, hoje eu quero te animar, porque você pode ser muito mais rico se você olhar para a palavra de Deus e crer nela e obedecê-la do que você imagina. Você pode ter muito mais do que aquilo que de fato você pensa que tem, não é? A palavra de Deus nos diz que nós fazemos parte da família de Deus e nós somos herdeiros de Cristo Jesus. Essa é uma boa notícia para o seu coração hoje. Quem sabe o seu coração está aí atribulado porque você não sabe como vai manter as suas despesas esse mês, você não sabe como vai gerir a sua vida durante o restante desse ano, você não sabe como vai pagar as suas dívidas. Então, o que eu quero é acalmar o seu coração, sabendo que Deus tem coisas excelentes para a sua vida. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que orava por eles. Por que é que o apóstolo Paulo orava? Para que eles tivessem compreensão da riqueza que Deus estava trazendo à vida deles. E para que eles soubessem que isso era um grande privilégio. Vamos ouvir o que a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz. O apóstolo Paulo estava orando pelos crentes de Éfeso. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de compreender a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Essa rica e preciosa herança, ela é destinada a nós. Ela é destinada aos santos, aqueles que Deus escolheu na eternidade e chamou no tempo presente. E essa é a minha oração por você hoje, para que você compreenda que em Cristo você é mais rico do que você imagina. E quais são esses direitos que os filhos de Deus, os herdeiros, eles possuem? Eu quero tratar disso aqui com você hoje. E quero que você grave isso aí no seu coração, porque isso pode trazer uma grande esperança para a sua vida. Aquilo que a palavra de Deus ensina. A primeira coisa que nós vamos aprender é que aqui e agora nós somos alvos da bondade, da paciência, da glória, da sabedoria, da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Olha quanta riqueza Deus está te dando no tempo presente. E às vezes nós não prestamos atenção nelas. Estamos vivendo de forma atribulada porque nós queremos os nossos celeiros mais cheios, não é? E na eternidade, o que Deus tem reservado para nós? A nossa vida aqui é mesmo breve, ela é passageira. Ela nos reserva as boas surpresas, mas ela também nos reserva os momentos difíceis, momentos de grande calamidade. Então, os nossos olhos, eles precisam estar lá no alto, onde Cristo vive. E nós vamos entender que na eternidade, essa herança será entregue sem reservas. Eu e você vamos receber na eternidade aquilo que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele chama de filhos. A primeira coisa é que nós vamos, na eternidade, viver com Ele para sempre. Essa verdade, ela é maravilhosa. Ela é grande, porque se somos filhos, somos também herdeiros. E se somos herdeiros, nós temos lugar certo na casa do Pai Celeste. E nesse tempo nós seremos transformados à imagem de Cristo. Nós seremos parecidos com Cristo em todas as circunstâncias da vida. Eu e você andamos aqui e nós procuramos ser mais parecidos com Cristo. Mas é tão difícil, não é? Porque nós tropeçamos muitas vezes na fala, nós tropeçamos na conduta, e ser parecidos com Cristo não é coisa fácil. Mas lá no céu nós seremos plenamente, completamente parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Nesse tempo, nós seremos tão ricos que nós não vamos ter sofrimento algum. Nós não vamos ter mais dor. Nós não precisaremos de ir à farmácia.
Nós não precisaremos ficar internados em hospital nenhum, porque a palavra de Deus diz que a dor já não existirá. Não haverá doença e não haverá morte. Portanto, nós seremos ricos na saúde. Nós seremos plenos, nós seremos satisfeitos e nós não teremos mais nenhum dissabor. Não é isso que nós almejamos aqui? Pois é, nós teremos, como filhos de Deus que somos, né? E vamos entender também que no céu nós seremos recompensados. Às vezes nós esperamos uma recompensa terrena. Nós esperamos a recompensa de alguém da família porque nós investimos. Nós esperamos a recompensa de um cônjuge que nós amamos. E às vezes essas recompensas não vêm. Mas haverá um dia que você vai receber da parte do Senhor que é o nosso Pai Celeste, o dono de todas as coisas, aquele que nos dará a herança eterna. Ele vai dizer, muito bem, servo bom e fiel, serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra aqui no gozo do teu Senhor. Isso quer dizer que Deus tem algo extraordinário reservado à sua vida ali. Ele tem uma posição de trabalho certo para você, uma posição privilegiada para a sua vida. Isso pode trazer esperança para você hoje, né? E por último, nós vamos participar da glória de Cristo. Você consegue imaginar a glória de Cristo? Eu não consigo. A minha mente humana não permite. A minha mente limitada não permite. Mas participar da glória de Cristo é participar de todos os privilégios de Cristo. Isso é riqueza, com certeza. E essa é herança para os filhos de Deus, que o nosso coração deve almejar, que o nosso coração deve querer. E procurar profundamente se esforçar por isso, porque nós nos esforçamos tanto pelas riquezas terrenas, né? Mal sabendo que nós já somos herdeiros com Cristo. Nós já temos preparado uma herança eterna, imaculada, uma herança que ninguém pode roubar de nós, que nós não precisamos nos preocupar em acumular aqui. A única coisa que nós precisamos é servir aquele Senhor que um dia nos receberá e nos dará e nos entregará essa rica herança. Portanto, eu não quero que você tenha nenhuma dúvida. Você é muito mais rico do que imagina. Que Deus te abençoe com essa verdade eterna. Que seu coração fique calmo e tranquilo, sabendo que você, apesar de viver no mundo em caos, com tantos problemas, com tantas disparidades, você é rico. Rico por causa da presença de Deus e daquilo que Ele tem reservado a você. Deus te abençoe. Um grande abraço para você.